pessoal, retornamos mais uma vez. Então, meu bom dia, meu boa tarde ou meu boa noite para você que está aqui ligadinho no canal de Geografia. E hoje nós vamos falar sobre um tema bombástico, mas com nenhuma bomba, tá bom? Mas é assim mesmo. Nós vamos falar hoje sobre Guerra Fria. E a Guerra Fria tem essa grande característica aí de não de ser uma guerra ideológica e não ter nenhuma bomba, né, nenhuma arma de um país atirado de um lado para o outro, tá? Bom, pessoal, é importante primeiro entender, né, esse termo Guerra Fria e também, né, associado aí o mundo bipolar, né? O que que é o mundo bipolar? O mundo bipolar, né, a gente já fala de dois polos, né? De dois polos, né? Quais são esses polos? O primeiro polo é o polo considerado capitalista, né, dos Estados Unidos aí na sua ponta com os seus aliados, né? Com outros países, vamos falar assim, a torcida, né? Junto, fechado, tá? E do outro lado, a antiga União Soviética, porque hoje não é mais assim, né? Nós temos vários países aí que fizeram as suas independências e o mapa, a geografia mudou também. Então, a antiga União Soviética, né, e a sua torcida junto e colada. Olá para você mais uma vez, né? Estamos aqui juntinhos para mais uma explicação no canal de Geografia. Então, para você que está chegando, seja bem-vindo. Dá o seu like aí se você tá gostando, tá? E lá no grupo daí você me fala o que que dá para melhorar, o que que dá pra gente continuar, tá? Então, meu bom dia, minha boa tarde ou meu boa noite para você que tá aí ligadinho, querendo buscar compreender, né, os conteúdos que estão na apostila de geografia. E hoje, pessoal, nós vamos continuar nas nossas discussões falando agora sobre o mundo bipolar ou a Guerra Fria. Tá, tô escutando, né? Mas sem nenhuma arma, viu? Por quê? Porque a Guerra Fria, ela tem essa característica de não ser uma guerra armamentista, mas uma guerra ideológica, né? Professora, como assim uma guerra ideológica? É uma guerra ideológica, uma guerra de ideias, né? Onde duas superpotências e seus aliados, né, concorrem com o mundo, né? Qual o modelo de produção, qual o modelo de ideias que poderia se sobressair entre um ou outro, né? Qual que poderia dar mais certo, enfim, tá? E quais ideias são essas? Né? Na ponta nós temos de um lado nós temos aí os Estados Unidos com seus aliados, seus países aliados, né, que formaram inclusive blocos que a gente vai ver mais para frente. E aí, então, esses aliados, eles fazem a defesa pelo capitalismo. E de outro lado, a União Soviética, né, os seus aliados também, principalmente aliados ali do leste europeu e outros países, que fazem essa união pela defesa do socialismo, né? Ai, professora, nós vamos falar sobre o socialismo. Tá, tá, tá. Não, hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria, mas que tem tudo a ver com essas ideias, tá? Bom, então na apostila de vocês, vocês já começam. O que foi a Guerra Fria? Primeiro conceito, nós temos que compreender que a Guerra Fria não foi uma guerra armamentista, mas uma guerra ideológica, uma disputa entre o capitalismo e o socialismo e nas suas representações dessas uniões, né, de países, né, um contra o outro. E o que que aconteceu nessa Guerra Fria? Pessoal, muitas disputas, né? Uma das coisas que foram impulsionadas, né, jogadas nessa disputa aí, foi primeiro a corrida armamentista. Toda a tecnologia, todos os estudos, a ciência, investimentos partiram para o campo das armas, desenvolvimento de armas. Então, o poder bélico, o poder nuclear, bombas nucleares, né, foram sendo fortalecidos aí nesse momento. É, no momento onde essa disputa, né, de quem tinha o maior poder bélico, porque aquela representação, né, entre os países e seus aliados, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, que pudessem mostrar que eles tinham maior poderio militar, mais poder, né, eles tinham condições de mostrar, olha, eu sou melhor nisso aqui, eu sou melhor naquilo outro. E também a corrida espacial, né, que acontece aí dando a partir da União Soviética em 1961, com
o cosmonauta, né, o primeiro cosmonauta aí, o Yuri Gagarin, fazendo a viagem, né, com a bordo da nave Vostok primeiro, que foi o primeiro lançamento, né, do homem no espaço. Então, a União Soviética sai em primeiro lugar. E logo depois, em 1969, né, 8 anos depois, nós temos aí os Estados Unidos fazendo a primeira viagem também no espaço, com o astronauta Neil Armstrong, através da viagem à Lua, né? O primeiro homem que pisa na Lua, né? Foi Neil Armstrong, representando aí os Estados Unidos, né? Nós temos também alguns acontecimentos, né, importantes, alguns planos, algumas estratégias para fazer enfraquecimento entre um e outro nessa disputa, né? Os norte-americanos, então, colocam a doutrina Truman, né? Uma doutrina que vem traçar estratégias importantes para fazer o combate ideológico, né? Então, Truman, ele desenvolve regras passo a passo de como descaracterizar, criminalizar as ideias socialistas, né? E isso acaba migrando para países aliados, né? Então, a torcida, vamos dizer assim, né, acaba também aplicando a doutrina Truman para desqualificar, né, as ideias socialistas. Um outro acontecimento também foi o Plano Marshall, né? O Plano Marshall ele já entra mais com objetivos econômicos, né? De fazer o desenvolvimento econômico a partir da busca de aliados, né? Então, vamos supor assim, ó, eu tenho lá o meu time maravilhoso, Corinthians, né? Ele tem uma torcida maravilhosa também, muito grande. E aí, olha o que que acontece, ele quer crescer, ele quer ganhar fiéis, adeptos, torcedores, então ele busca aliados. O que que acontece? O plano Marshall, ele busca esses aliados também. E ele busca não só no sentido da torcida, agora ele busca também falando, ó, vamos fazer blocos econômicos, blocões, né? Que não tem nada a ver com carnaval, tá, gente? São blocos para fazer o quê? Comércio. Fala, ó, vocês vão fazer comércio só comigo, hein? Não é para fazer comércio com a União Soviética. Ah, fechou, então tá bom. Então os Estados Unidos sai na frente disso, busca bastante aliado, consegue fazer muitos aliados, isso é importante para ele ganhar força econômica. E não só ele, né? Todos os seus aliados também. E o que que acontece? A União Soviética ela acaba saindo perdendo um pouco nisso daí, né? Porque ela consegue poucos aliados, poucos adeptos, mas ela tem também, principalmente países ali do leste europeu, certo? Muito bem. Feito todo esse cenário, a União Soviética. Bom, pessoal, como eu estava explicando, então, feito todo esse cenário, né? A União Soviética também busca a sua resposta, e essa resposta vem através do Conselho de Economia Mútua, o Comecon, né? Que é pensado também, né, para fazer as alternativas do busco de aliados de nações consideradas, né, socialistas ou amigos do socialismo, né, para fazer também esses grandes blocos de desenvolvimento de comércio entre os países socialistas. Então, nesse ponto, quem ganha o placar aí é os Estados Unidos, tá? Ainda né, com o objetivo de trazer essas influências, né, de proteger, inclusive, essas influências socialistas, os Estados Unidos se unem com esses outros países e formaliza a OTAN, né? A OTAN já é um outro grupo com outro objetivo, né? Ele tem um objetivo militar para fazer o combate, né? E a proteção de países considerados capitalistas, para fazer esse combate das nações consideradas capitalistas, e esse combate ele é proposto dessa forma, né? Da, da, da proteção militar. Em resposta, né, a União Soviética também formaliza, através do Pacto de Varsóvia, a proteção aos países considerados comunistas, também militar, né? Então, na apostila de vocês, vocês têm aí aprofundado nessas explicações sobre o Plano Marshall, o Plano Molotov, que tem a Comecon, a criação da Comecon e também do Pacto de Varsóvia, tá? Bom, pessoal, é interessante mencionar aqui, né,
Vocês sabiam, né? Tem uma parte na apostila de você. Você sabia que o Brasil integrou, né, durante um tempo, o bloco capitalista, mas aí no governo de João Goulart, ele deixa de fazer parte, ele recua lá em 1961 e adere ao movimento dos países socialistas, né? Retirando, então, os Estados Unidos acaba nessa fase retirando os investimentos, né, do Brasil. Mas lá em 1964, quando houve, né, o golpe militar, o governo militar ele se instaura no Brasil, ele retoma, ele desfaz o pacto com a União Soviética e retoma a conversa com o bloco capitalista, né, dos Estados Unidos. Tanto é que uma base, né, uma base dos Estados Unidos, porque a gente está lembrando aqui, ó, a OTAN, né, defesa militar, se instala aqui no Brasil. E olha que interessante, a CIA vem junto, né, fazer parte aí das estratégias de governo, né? Participar das estratégias de governo no Brasil. Mas por que, professora? Olha, gente, isso dá um tema bom de aula, viu? Mas voltando aqui, focando, né? Nós temos alguns conflitos armados que ocorrem nesse período. Tá lá na apostila de vocês, né? Conflitos armados. Então, nós temos aí como destaque a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a crise dos mísseis. E olha que interessante, um destaque importante, porque cai também em muitas provas, a construção do Muro de Berlim. Essa construção do Muro de Berlim, ela é considerada um marco, né, concreto da Guerra Fria, né? Por quê? Ninguém atirou bomba em ninguém atirou, mas o Muro de Berlim, ele era o símbolo, né, dessa divisão do mundo bipolar, do mundo capitalista e do mundo socialista. E, gente, isso foi tão forte que houveram famílias que foram separadas, né? Que não podiam se ver, porque quem morava do lado ocidental ou do lado capitalista do muro, não podia atravessar para o lado socialista e vice-versa. Ninguém podia se olhar, trocar ideia, né? Então, a coisa ficou realmente muito complicada. E esse muro, ele vai cair lá em 1989, simbolizando o fim dessa guerra, né? E como um outro passo também, né, em 1991, Mikhail Gorbachev, ele toma a iniciativa de democratizar a União Soviética, quando vários pequenos países, né, eles se fragmentam, se colocam, né, na disposição aí de repúblicas próprias, tá? Repúblicas independentes. Então, a Guerra Fria, ela sem sombra de dúvida, ela foi, né, um dos maiores conflitos e um dos maiores embates, né, históricos, ideológicos entre as potências, duas grandes potências mundiais. Né? E aqui nós listamos os principais tópicos dessa guerra ideológica. E eu espero que vocês tenham gostado e compreendido. Dúvidas, vamos perguntar para mim lá no grupo, tá? Que eu estou à disposição. Um abraço a todos, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.